Bom, para finalizar essa aula, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu acho que é de bastante valia. Muita gente me pede e eu acho que isso contribui muito para vocês, né? Ajuda de uma certa forma. Eu até anotei aqui no computador algumas sugestões de leitura, né? E Mortimer Adler deixa isso também no livro dele, alguns livros que ele considera como fundamentais, né, para a civilização ocidental, de alguma forma. Eu também tenho alguns livros meus prediletos. Primeira coisa, né, que eu só vou citar aqui os livros que eu já li mesmo, são livros pessoais, sugestões pessoais. Então, nada que eu não tenha lido eu não vou citar. Eu não posso recomendar um livro que eu não li. Então, o objetivo dessas recomendações não é entregar para vocês um programa de leitura pronto. Jamais. A coisa mais prazerosa que existe na vida intelectual, principalmente na parte da leitura, é você criar o seu próprio programa de leitura. Sua própria lista de livros para ler. Né? De acordo com o quê? De acordo com sua área de interesse pessoal, de acordo com os problemas que lhe afligem de uma maneira pessoal. Então não tem como você pegar uma lista pronta e dizer aquela lista é boa para mim. Ela pode ser até boa no início como um direcionamento, e é justamente esse o objetivo com essas recomendações que eu vou dar, mas posteriormente você vai perceber que não é satisfatório, não é bom. Por quê? Porque os seus problemas são diferentes da pessoa que montou a lista. Então, eu criei a minha lista de acordo com os problemas que me afetam, que me tiram o sono. Então, são coisas pessoais minhas, são questões que eu quero responder porque existe um desejo dentro da minha alma de responder aquelas questões. Então, eu busquei esses livros, né, e ainda tem muitos outros para buscar para responder essas questões e outras questões. A minha área de interesse é uma. Né? Eu sou estudioso de filosofia, mas pode ser que você seja um estudioso de direito. Então você vai ter muitos outros livros que são mais importantes para você, né? E que você vai colocar numa ordem de prioridade acima do que eu. Porque é a sua área de interesse e são os problemas que lhe afligem, né? Que atingem você de uma forma pessoal. Né? Ou, por exemplo, um estudante de psicologia, ele tem os interesses pessoais dele. Né? Um estudante de psicologia, vamos dizer assim, ele vai ler Viktor Frankl antes de mim, porque é mais importante para ele do que para mim, de acordo com a área de interesse dele e as questões que ele estuda, certo? Mas um estudioso de filosofia não pode, por exemplo, ler Platão depois de um psicólogo ou depois de um estudioso de direito. Né? Ele tem que ler Platão antes de qualquer antes de qualquer pessoa, porque ele é um estudioso de filosofia. Então a gente tem alguns livros que são, vamos dizer assim, coringas, né? São padrão, não tem como você fugir muito deles. Então, através dessas recomendações, dá pra gente ter uma noção, um norte, né? Um direcionamento para onde mais ou menos a gente deve caminhar. Mas a gente tem que sempre ter em mente que o programa de leitura é pessoal, é uma coisa que você constrói, certo? Então, os 5 primeiros livros que eu vou indicar são os 5 livros que eu indiquei já nesse curso, né? Os livros que serviram como inspiração e como base para as principais ideias desse curso. Sendo o Como Ler Livros, de Mortimer Adler, que eu já citei, a Vida Intelectual do Padre Sertilanges, o Didascalicon, da Arte de Ler, de Hugo de São Vitor, o Trivium, da irmã Miriam Joseph, As Artes Liberais da Lógica, Gramática e Retórica, e Sociedade Sem Escolas, do Padre Ivan Illich. Esses 5 livros, eu acho que todos os estudantes de todo qualquer tema têm que ler. Até mesmo quem vai estudar, sei lá, matemáticas, né? Engenharia química, tem que ler esses livros, certo? Porque eles tratam sobre coisas que são fundamentais para toda a vida de estudos, até mesmo para quem vai estudar coisas que não tem nada a ver com a filosofia, né, ou com teologia, ou qualquer coisa desse tipo. Depois desses 5 livros, eu indicaria assim, daria essa dica, antes de indicar os livros mesmo, de não perder de vista a formação moral e espiritual. O que eu quero dizer com isso? A leitura da Bíblia, né, a leitura do catecismo da Igreja Católica, para quem é católico, né, dos meus espectadores, acredito que a maioria seja. Os livros de inspiração que a gente usa, né, por exemplo,
Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, a Filoteia, de São Francisco de Sales, esses livros que eu pessoalmente gosto muito, né? Que ao mesmo tempo eles são livros de formação e livros de inspiração, são livros que eles são muito completos, né? E eles ajudam a gente na nossa formação moral, né? Na formação das nossas virtudes. Isso é muito importante para o intelectual. O Padre Sertilanges fala muito disso no livro dele, A Vida Intelectual. Depois desses livros, eu indicaria ainda alguns livros imaginativos, né? Que eu li e gostei muito, e acredito que todas as pessoas deveriam lê-los também. O primeiro que eu indico é a Ilíada e a Odisseia, né, de Homero. A Ilíada e a Odisseia. E a Comédia de Dante também, a Divina Comédia de Dante Alighieri. São livros muito densos, mas são livros excelentes, tá? Por que você não está citando a Eneida, Victor? Porque eu não li a Eneida, então eu não posso citar um livro que eu não tenha lido. Apesar de que muitas pessoas com muito mais calibre do que eu citam, né, e recomendo. Mas eu não posso recomendar um livro que eu não li. Mas mesmo assim, né, sigam aí as dicas dos grandes mestres. Outros autores também fundamentais de livros imaginativos que eu gosto muito. Por exemplo, Dostoiévski. Qualquer coisa de Dostoiévski serve. Né, são muitos textos bons, né? Mas principalmente, né, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, né, esses livros mais famosos. Cervantes, né, o principal livro de Cervantes, que é eu tenho inclusive o livro aqui, né, o Don Quixote, o exemplar de Cervantes. Huxley, principalmente Admirável Mundo Novo, que eu gosto muito. Chesterton, os livros imaginativos de Chesterton, né, que ele também tem muitos livros expositivos muito bons. Lewis, Tolkien, entre outros, né? Até mesmo um Conan Doyle, né? um Sherlock Holmes, embora muitos critiquem, eu gosto muito, há quem não goste, mas é também uma questão de gosto. Eu recomendaria porque são livros muito bons. Agora, quanto a livros expositivos, que é aí a coisa mais importante mesmo, eu recomendaria de cara leitura de Platão. Né? Então, Apologia de Sócrates, né? Banquete, República e o Fédon. Aristóteles, que é um pouco mais complexo, né? Viria depois. O Organon, a Metafísica, Ética Nicômaco, Política, Poética, são os principais que eu indicaria. Santo Agostinho eu indico as Confissões, o Livre-Arbítrio e a Cidade de Deus. Principalmente as Confissões e a Cidade de Deus, são muito bons. Santo Tomás, a Suma Teológica, embora eu não tenha lido completa ainda, é um livro que eu recomendo, porque eu já li uma boa parte. É um livro muito extenso e muito caro também, e muito difícil, então é uma leitura que leva anos, eu estou no início ainda. Compêndio Teologia dele, né, que é uma espécie de resumo mais simplificado da Suma Teológica, que eu recomendo muito fortemente, embora tanto a Suma quanto o Compêndio de Teologia não sejam obras finalizadas, o que a gente tem é de excelente qualidade. Bom, deixa eu ver onde eu parei. Compêndio Teologia e o Sermão sobre o Credo também de Santo Tomás, que é excelente. E tem uma linguagem bem mais simples. Bom, Chesterton também indicaria expositivos, Ortodoxia, né? Principalmente Ortodoxia, e outros também, mas principalmente Ortodoxia. De C.S. Lewis, eu recomendo o Cristianismo Puro e Simples, Milagres, Problema do Sofrimento também, que é muito bom. Né? O Cristianismo Puro e Simples, embora ele seja um cristianismo, uma coisa bem genérica, ele é muito bom, ele tem suas virtudes, o texto é muito bom. Eu gostei muito quando li, já li há muitos anos atrás. Milagres, que fala sobre a questão específica dos milagres, e o Problema do Sofrimento, que é um livro que trata somente sobre o problema do mal, que foi um problema que me afetou pessoalmente durante muito tempo. Bom, aí para citar um pouquinho, alguns mais nacionais, autores um pouco mais nacionais, Olavo de Carvalho, você tem vários livros do professor Olavo de Carvalho que podem ser indicados, perderia as contas aqui, eu tenho vários comigo, né? Tenho Dialética Simbólica, tenho o mínimo que você precisa saber para não ser idiota, mas ele não está aqui, ele está emprestado. Tenho a Filosofia e seu Inverso, Jardim das Aflições, né? E acho que eu devo ter outros ainda que eu não sei onde estão. Nem todos estão aqui, né? Indicaria muito a leitura dele, né? Um autor nacional.
E também de Mário Ferreira dos Santos, que de filósofo a gente tem esses caras aí hoje para nos dar alguma tradição brasileira intelectual do pensamento, né? Também indicaria um pouquinho de Roger Scruton, tem muita coisa boa de Roger Scruton por aí, tá? Leiam, porque é muito bom. Tem um filósofo também que eu gostaria de indicar, que é um gosto pessoal mesmo, adoro muito, os textos do Dietrich von Hildebrand. Então, von Hildebrand, ele é um filósofo católico, ele tem muitos textos muito bons a respeito de Concílio Vaticano II, de algumas questões do modernismo, etc. Então, ele trata muito bem a respeito desse tema. Ele, né, o von Hildebrand, e a esposa dele, né, que ainda permanece viva, com 92 anos, Alice von Hildebrand, que também tem textos excelentes, inclusive tem um texto maravilhoso sobre o privilégio, um livro maravilhoso sobre o privilégio de ser mulher, que eu indico para que você compre para suas mães, esposas, namoradas, ou dê de presente para aquela sua amiga feminista que é fã de Simone de Beauvoir, certo? São livros excelentes, todos esses que eu cito. Lógico que entra aí eu sou suspeito para falar porque entra muito gosto pessoal aí na discussão, mas são livros que são fundamentais mesmo. Acredito que nenhum desses livros aqui pode ser dispensado sem um pouquinho de dor, sem um pouquinho de pesar, certo? Mas, como eu disse, e repito, né, reforço, é importante construir a sua própria lista, né? O programa de leitura é sempre pessoal, tem que ser baseado nos seus interesses pessoais, tá? Uma última dica que eu gostaria de deixar aqui a respeito de alguns cursos que eu gostaria de indicar, reindicar alguns que eu já indiquei nesse curso e outros também que eu ainda não indiquei, tá? Então, o curso do professor Carlos Nadalim, sobre como educar seus filhos, é um curso de alfabetização, também de educação aí de homeschooling dentro, né, escola dentro de casa, que tem suas dificuldades, mas ainda é possível no Brasil. Então, indico o curso do professor Carlos Nadalim, indico o seminário de filosofia do professor Olavo, fundamental também, para quem puder aí financiar, quem puder pagar, o seminário do professor Olavo de Carvalho é excelente. Outro curso que eu gostaria de indicar para quem procura estudar, Trivium, para quem quer estudar gramática, eu indico muito estudar gramática latina. Eu vou indicar não a autoridade nacional mais competente do que o professor Rafael Falcon no que se refere a latim. Então, tem o curso de latim online dele. Acho que se você digitar curso de latim online, professor Rafael Falcon, você vai encontrar, não tem erro, ele tem um site lá. É um curso excelente para quem quer aprofundar seus conhecimentos nessa língua que deu origem ao nosso idioma nativo, né, o português, e deu origem também ao italiano, influenciou o francês, influenciou até o inglês, o espanhol e todos esses outros idiomas também, certo? E um último curso também, que é o curso de escrita criativa do professor Rodrigo Gurgel, para quem, além de escrever, além de ler, também busca escrever melhor. Tá? Então, além de a pessoa que além de ler melhor também quer escrever um pouco melhor, eu indico esse curso de escrita criativa do professor Rodrigo Gurgel e também tudo que tem de conteúdo no site dele. Lá tem muitos artigos, muitos vídeos bons a respeito de escrita e de crítica literária, né? Acredito que sem medo eu posso dizer que é um dos maiores críticos literários do Brasil na atualidade, talvez o maior deles, né? Dá uma reforçada também a respeito do blog da Camila Abadi, né, Encontrando Alegria, sobre homeschooling. Então tem muito conteúdo bom lá de homeschooling. E esses cursos são os principais que eu gostaria de indicar aqui, né, para que vocês façam se vocês tiverem interesse de aprofundamento nesses temas específicos. Ok? Tudo bem? Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem deixar na área de perguntas. Aqui embaixo mesmo vocês podem deixar a pergunta de vocês, o questionamento. A gente vai estar respondendo assim que possível. Certo? Então, gostaria de desejar a todos excelentes leituras, felicitações, né? E também deixar meus agradecimentos por você ter feito esse curso, por ter dedicado uma parte do seu tempo ao estudo dos principais clássicos da leitura ocidental e ter buscado, de uma certa forma, aprofundar e aumentar o seu conhecimento a respeito das habilidades de leitura, né? E espero que você tenha aproveitado um pouco, né, uma grande parte do que eu tenho para ensinar a respeito
dessa maravilhosa arte, que é a arte da leitura. Deixo a você meu muito obrigado, que Deus nos abençoe e até a próxima.